Todas as coisas desta noite, nós estamos tentando entender um pouquinho mais como funciona a educação domiciliar, e para isso a gente convidou o Diego, que é pai de 3 crianças e que optou por esse tipo de ensino, essa modalidade de ensino, o Flávio, que é do Conselho Estadual de Educação, e a psicóloga, psicopedagoga Evelyn Silveira. Bom, mas a nossa equipe foi para a porta de uma escola ouvir a opinião dos pais sobre esse ensino regular fora do ambiente escolar. Muita gente não se sente preparada para oferecer todos os conteúdos curriculares dados pelos professores. Vamos conferir. A Associação Brasileira de Ensino Domiciliar revela: 5.000 famílias educam formalmente suas crianças em casa. Uma medida provisória promete regulamentar o ensino das crianças e jovens pelos pais em seus lares. E você, é a favor ou contra o ensino de conteúdos escolares em casa? Eu não vejo a viabilidade disso no Brasil. Assim, acho que as pessoas, infelizmente, não vão conseguir executar isso. Elas não são sérias o bastante para seguir as regras necessárias, para a gente conseguir ter uma fiscalização dessas crianças. Eu acho que o que vai acabar acontecendo é que várias crianças vão ficar desassistidas na escola. Eu, avaliando pessoalmente, não tenho condições e habilidade para isso. Por não ter conhecimento mesmo em todas as áreas, não ter, às vezes, o tempo para estar estudando e me dedicando, porque eu preciso trabalhar, ter os afazeres da vida. Então, assim, não teria nem tempo e nem conhecimento. As pessoas não têm formação, nem preparo para ministrar esse tipo de conteúdo em casa. E talvez a maior parte da família não seja nem preparada para isso. Então, eu acho que o ambiente escolar evoluiu muito para propiciar esse tipo de coisa. Não sei se é um avanço ou um retrocesso a gente fazer isso, não. É complexo a qualificação dos pais para esse ensino. Eu acho que porque precisa de que tenha um conhecimento muito amplo para esse ensino em casa. Eu considero que é importante você dar liberdade às pessoas tomar a decisão que ela deseja. Então, se ela pensa que tem condição de dar educação em casa, ok, a pessoa tem que ter liberdade para isso. Contudo, eu vejo o quanto é importante o colégio. Então, a educação no colégio ajuda não somente em questão didática, mas também convívio social. É um direito individual de cada um, né? Cada família tem que ter a possibilidade de decidir o que acha que é melhor. Nós vimos aí que a maioria dos nossos entrevistados assumiram que é difícil ensinar em casa, né? E tem uma pergunta aqui que vai de encontro ao que eles falaram. A Elisângela, do setor Jaó: como é que os pais que não têm um bom nível de instrução podem aderir a essa modalidade educativa? A pergunta é para o professor Flávio. Eu acho que foi a maior questão que apareceu aí, né? Apesar de conhecer pouco da educação domiciliar, eu sou a favor de novas experiências. Eu entendo que hoje o ensino brasileiro ele vive numa caixinha, né? Eu escutei isso há 15 anos e procuro repetir, tá? Em uma palestra, eu acho que foi um exemplo impactante na minha vida de 30 anos que eu já sou diretor de escola. Certa vez um palestrante disse o seguinte: que se você pudesse colocar uma pessoa numa máquina do tempo, colocasse ela no centro de uma grande cidade no mundo, São Paulo, Nova York, coloca ela, por exemplo, numa praça, né? E pedisse para que ele fosse em 2 lugares. Nessa praça, num hospital e numa escola. E depois, em 1920, ele estava lá atrás, essa mesma pessoa, e coloca ela, imagine, na praça, na Times Square, em Nova York. Ele ia ficar deslumbrado o que aconteceu da Times Square de 1920 para agora. E levasse ele também no hospital. Imagine um hospital em 1920, como seria um hospital, como é um hospital hoje. Mas se você levar ele numa escola, e olha que eu sou proprietário de escola, isso é bem que tapa na cara da gente, né? Seria o lugar onde a pessoa ia ficar, o estudante ia ficar mais acolhido, porque tem a mesma estrutura, os corredores, as salas, as cadeiras dispostas em fila. A única coisa que mudou, porque o quadro a gente chamava de quadro negro, na verdade era verde, e hoje a luz é branca. Entende? Então, tanto que o modelo de educação, a sociedade evoluiu tanto, mas nós ainda temos situações bem antigas dentro da escola. E o mundo moderno hoje, a própria Evelyn disse, né, na questão, a criança de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, né?
Então, essa questão da regulamentação, não sei se eu vou conseguir responder a questão. Ela é muito importante, mas eu também vejo que é importante se dar a condição para quem tem essa condição de praticar o ensino domiciliar. É um risco, mas quem está assumindo esse risco é o pai e a mãe. Então, eu sou favorável a essa aprovação do projeto, mas sabendo também que o Estado precisa usar de formas, né? Eu li pouco a respeito do projeto de lei, mas há uma forma de fiscalização, avaliação anual, algo desse tipo. É importante que seja feito dessa forma, para que isso não possa ser usado como uma forma de não dar acesso, né, a quem tem a necessidade. São 3 princípios que são básicos na educação: o acesso a todos, a permanência e o êxito. O país ainda não venceu, eu sempre repito isso, o primeiro, que é o acesso. Em algumas fases de ensino, muitas crianças não têm acesso, mesmo nos grandes centros. Depois, a permanência. Nós sentimos, por exemplo, no ensino médio, por exemplo, a evasão que há do fundamental para o médio. O número de crianças que chegam ao 9º ano do ensino fundamental é muito maior daquelas que vão para o ensino médio. Então, tem evasão. E o principal é o quê? O êxito, né? O resultado. Se nós não conseguimos garantir nem o acesso e muito menos a permanência, nós estamos distante ainda da questão do êxito. Então, é importante investir nisso e tratar disso de uma forma diferente. A Lisa de Anápolis é favorável ao ensino domiciliar e diz o seguinte: acredito que uma criança ensinada em casa recebe uma atenção mais personalizada e de acordo com suas limitações e necessidades. E a Zulmira, também de Goiânia, pergunta para o Diego: como será feita a avaliação do rendimento dos estudos? Como garantir que o pai está realmente ensinando seus filhos? No projeto de lei, né, que está no Congresso, está tramitando no Congresso, fala isso, é uma avaliação anual, né, seguindo a Base Nacional do Curricular. Né, então, no projeto já está falando isso, já que todo ano, e o pai que for, o aluno que for reprovado 2 vezes, perde esse direito. Ainda está no projeto, né? Diego, parece que existe um grupo dentro dos adeptos à educação domiciliar que não gostaria que nem houvesse, que não houvesse nenhum tipo de regulamentação. Você é contrário a isso? Eu sou contrário. Você acha que tem que haver? Tem, porque na Constituição fala que é o Estado e família, né, que tem que fazer a educação, né? E eu entendo que essa primazia seja da família. O Estado, então o Estado tem papel, tem que regulamentar, não pode deixar a coisa solta. A nossa preocupação como família é que a regulamentação seja tão difícil que inviabiliza essa modalidade de ensino. Eu queria só pegar um pouquinho a fala do Flávio com exemplo. Eu acho que a gente estava na mesma palestra, talvez. Mas dizer que eu sinto muito que aconteça isso com a escola, mas eu gostaria de chamar a atenção para que escola? Porque hoje a gente já avançou muito em termos de educação e nós temos escolas em Goiânia que são escolas, por exemplo, chamadas de escolas sem parede, que não seguem mais esse formato padrão de sala de aula, corredor, e que as matérias estão segmentadas, né? Há um ensino muito mais multidisciplinar e trazendo as oportunidades. Isso foi importante, que você falou, dessa criança se engrandecer culturalmente, a visita a museus, a teatros, né? Então, a gente não pode dizer que a escola não tem feito isso, né? Nós temos que dizer qual escola nós temos e que tipo de escola e a quem essas escolas atendem. Porque as escolas a que me refiro e que têm essa proposta mais inovadora são escolas bastante caras, né? Então, não acessíveis a todas as crianças, nem a todas as famílias. E uma coisa também, voltando ao exemplo, é que me incomoda muito o fato de que eu só posso dar aula porque eu sou formada e trabalho na área da educação. Mas o engenheiro pode dar aula, o médico pode dar aula, né? Todas as pessoas que passaram pela escola se acham preparadas
para educar. Educação, para mim, vai muito além de transmitir conhecimento, né? E na transmissão do conhecimento, a gente hoje está aí trabalhando em cima da neurociência, que a gente sabe que o cérebro hoje está sendo desvendado para proporcionar melhor aprendizagem. Então, eu fico pensando assim, quantas coisas os pais terão que aprender, suprir para atender essa criança. É interessante, Diego, talvez não seja a sua postura da sua família, mas alguns pais adeptos ao ensino domiciliar, eles fazem críticas às instituições escolares, querem evitar algumas situações de violência em que as crianças acabam sendo expostas no ambiente escolar, e também existe uma preocupação muito grande com temas que possam trazer conteúdos contrários àquilo que os pais gostariam que os seus filhos aprendessem, de um modo geral. Aí eu tenho uma pergunta para vocês dois. Criar uma criança num ambiente que eu, adulto, pai, acho que é o ideal para ela, é um direito meu, né? Talvez até um dever meu. Mas até que ponto? Aí eu entro naquela pergunta que eu te fiz antes do intervalo comercial. Até quando você pretende que suas filhas sigam essa modalidade de ensino domiciliar? Porque, por mais que elas convivam em outros ambientes, o ambiente escolar ele é muito maior, mais amplo, ele traz mais perigos, mas ele também traz muitas coisas, muita convivências que talvez elas não tenham se elas ficarem só dentro do ambiente familiar ou daquele ambiente que vocês, pais, consideram ideal para elas, né? Ideais para elas. Primeiramente, eu não vejo hoje, não estou aqui falando, não quero falar mal da escola, mas a socialização hoje que a escola propõe, para mim, ela não é benéfica. Eu acho que a criança não precisa passar por isso, por esse tipo de conflitos, né? Mas eu pretendo levar isso até a universidade. Na universidade não tem como, mas também não ser o dia de amanhã. Hoje minha esposa trabalha em casa, né? Mas amanhã eu preciso de uma escola, eu coloco meus filhos nessa escola, não coloco meus filhos na escola. Mas se hoje eu pudesse escolher, até quando você queria fazer? Eu queria fazer até quando meus filhos entrarem em uma universidade, né? Eu acredito que dá sim para esses conflitos que você disse, Suzete, que a escola propõe, eu não vejo isso como tão válido, sabe? Porque ao socializar como é que eu falo? Socializar é colocar essa criança para viver em sociedade, né? E a escola hoje ela é muito limitada. Eu só tenho crianças ali. Eu acho válido o convívio com outras crianças, é óbvio, isso não tem nem que discutir. É válido o convívio com outras crianças. As crianças têm que brincar, têm que se divertir, têm que aprontar dentro de um limite. Mas eu não vejo essa necessidade da criança estar dentro do ambiente escolar para ela poder formar um cidadão. Formar um cidadão ali, entendeu? Eu acho que isso a gente consegue fazer dentro da nossa casa. Certo. A partir da nossa casa, melhor falando. Professor, né? Para complementar, você pediu para ele complementar? Bom, veja bem, um documento que é o documento mais importante, muitos pais não têm acesso a ele, não participam na escola, é a proposta político-pedagógica da escola. E é importante aquela escola que constrói a proposta político-pedagógica dela com todos os atores da escola. Quem são os atores? Além dos professores, dos alunos, dos auxiliares de coordenação e os pais. Então, esse é um documento que tem que estar à disposição. Dentro da proposta político-pedagógica, você monta o regimento escolar da escola, e aí qual é o caminho, né, que a escola vai seguir. Então, isso é muito importante. Vou dar um exemplo. A escola ela tem que ser de acesso, principalmente a público, a todos. Então, numa cidade como Goiânia, você tem várias opções de escola. Se for uma cidade pequena que só tem uma opção, fica mais difícil esse exemplo que eu vou dar. Mas, bom, nós temos uma polêmica do colégio militar. Eu vou usar só para um exemplo. E há pessoas que não gostam dos militares ou não gostam do regime militar, do sistema de ensino militar. E matricula o filho num colégio que é militarizado. Ora, ele vai ter problemas. Porque a família entende que aquilo, né? Ou
matricula numa escola confessional e essa escola confessional faz uso de, todo dia, se reza a Ave Maria. E ela entende que Maria não foi importante e tal. A criança vai enfrentar um conflito e a família também. Então, por isso que é interessante que as pessoas conheçam, então, esses documentos que eu disse. Qual é a proposta político-pedagógica da escola? Como que a escola trata temas que são caros, que são interessantes para nós? Agora, uma coisa que tem que ser colocada é o seguinte, a escola ela é um reflexo da sociedade que nós temos. Se você faz opção pela educação domiciliar para criar uma bolha, não estou dizendo que você faça isso, tá? Mas para retirar desses problemas, uma hora ou outra você vai ter a convivência. Né? No mundo atual. O que acontece hoje na escola, em menor ou maior proporção, mais em umas do que em outras, é o reflexo da sociedade que a gente tem. Então nós precisamos enfrentar. Então é papel de todos, não é papel de um só. Né? Seja na escola, no trabalho, na convivência, na família, né? Trabalhar para um mundo, para um ambiente melhor. E nesse aspecto, então, eu estou defendendo a minha sardinha, né? Mas assim, a escola tem um papel importantíssimo em termos da convivência, não só com os colegas, aí a gente defende a questão da idade série, isso é importantíssimo, né? Por exemplo, eu estou me estendendo, mas assim, uma vontade tremenda de que os filhos cheguem mais cedo à universidade. Nós estamos queimando etapas. Então, 15 anos de idade é uma idade que o aluno tem a capacidade de receber aqueles conhecimentos e ter aquela vida cultural e aquela vida em sociedade. Com 18 anos, ele já está capaz, ou 17, não sei, de entrar no ensino superior. Tem pais que valorizam, o meu filho entrou na universidade com 15 anos. E vai conviver com alunos de 18 para frente, numa situação completamente diferente, entende? Então, são vários fatores que têm que ser levados em consideração. Eu queria dizer assim, já disse no início que não sou contra, né? Isso é fato. Mas eu fico de dentro da escola e do consultório psicopedagógico e de todos os estudos, a gente percebe a dificuldade que as famílias têm hoje na condução dos filhos, né? São poucas as famílias hoje que estão conseguindo mesmo acompanhar os seus filhos. Acompanhar, que eu digo, no mínimo, que é acompanhar a tarefa de casa. Quando a gente faz essa opção para o ensino domiciliar, eu fico pensando que as características dessas crianças, junto com as suas famílias, são bem peculiares. Por quê? Porque nós temos ali, aos 5 anos, a fase da birra, da contrariedade. E ela se repete lá com 12, 13 anos, né? Que tipo de relação essa família tem que estabelecer com esse filho, o pai, a mãe, para que seja confortável a ambos esta aprendizagem? Porque a gente passa por essas etapas, né? O conflito entre pais e filhos, você deve ter tido com os seus, você também, ele é inevitável. Então, como é que a gente poderia separar essa relação que é pai-filho com a relação que é professor-filho, né? Aí eu sei, Diego, você vai falar assim, não, eu nunca vou ser professor, eu vou ser o pai que vou... Mas na transmissão do conhecimento, por isso que eu falo, eu acho que você pode trabalhar com seu filho um período à escola e um período fora da escola, e isso, para mim, é o ideal e que não está acontecendo atualmente, porque muitas coisas têm sido delegadas apenas à escola, né? Porque quando a gente fala dos conflitos, você tem razão, Flávio, parece que os conflitos só estão dentro da escola, mas os conflitos estão também dentro da família, né? E na sociedade. Então, eu fico pensando assim, que tipo de relação, eu fico mesmo tentando entender, como eu falei para você, eu queria que meu pai tivesse passado por isso, porque hoje a gente já saberia se tinha dado certo ou não. Só, deixa eu perguntar, Flávio, mas esse tipo de conflito que você falou, eu posso ter ele em outros ambientes, não só na escola. Posso ter num condomínio que eu moro, posso ter na rua. A quantidade de acessos que você vai ter na escola a essas diversidades, vamos dizer assim, eu acredito que elas são bem maiores do que no seu condomínio ou na convivência que você vai ter, porque a escola é um ambiente plural, né? Na parte qual sentido plural você fala? De mais diversidades. Eu não sei se você vai ter o tempo, né, e a disposição para conviver com todas essas situações que a escola tem.
Por exemplo, eu vou dizer a parte de artes e esportes, né? Então, na escola você participa de jogos, você participa de semana cultural, de festa junina, da formação de grupos, de trabalho em grupo, a questão do respeito em saber a que momento que eu posso falar ou não, ver um aluno que tem dificuldade e outro que não tem e que ajuda, e no mesmo momento, em outra fase, ele pode ser ajudado, entende? Então, todas essas situações no ambiente escolar, elas acontecem. Vou colocar uma pergunta aqui do Vanderlei Luiz. Ele fala o seguinte: imagina um pai de família que trabalha mais de 8 horas por dia e gasta mais 2 horas em transporte coletivo. Chegando em casa para ensinar seus filhos, o que é que o presidente do conselho pensa disso? Não, eu sou o vice. Eu sou o vice-presidente, mas vou dizer assim, é o que nós estávamos comentando no início, né? É um tipo de educação que não é para todos. Né? Não é para todos. Porque ele mesmo disse aqui, eles fizeram uma opção, o casal, né, de a sua esposa abriu mão e faz um trabalho em casa e tal, e você eventualmente está trabalhando, mas o também apoio, completa. Não, a grande maioria da sociedade brasileira você não precisa nem... Não tem condições. Não tem condição desse... Foi até interessante uma coisa que o Diego falou, eu acho que foi até no intervalo. Se há divergência entre os pais, um que acha que é válido, o outro não, então não coloque, né, Diego? O meu conselho é não dar, não fazer educação domiciliar. Tem uma pergunta para a Evelyn, a Francisleide de Hidrolândia. Ela fala o seguinte: gosto muito da ideia, não concordo de que um pai seja obrigado a colocar o filho na escola desde que esse pai esteja qualificado para proporcionar o ensino em casa. Temos sim que seguir exemplos de outros países onde esse tipo de ensino deu certo. Até quando vamos ficar com a visão tapada no Brasil? E por isso que eu disse que essa visão não é tapada, né? Essa visão é de uma pessoa que acredita na inovação, que acredita que a criança hoje não é a mesma de 5 anos atrás e não será a mesma de daqui 5 anos. Então, é claro que essas inovações são bem-vindas. O que a gente não pode fazer é pegar essa realidade, como ela acontece em outros países, e trazer para a nossa realidade sem nenhuma reflexão, sem nenhum estudo. Por quê? Assim como em várias outras situações, esse tipo de abordagem feita em outras realidades pode não dar certo aqui. Agora, eu considero que realmente a gente ainda tem muito a desenvolver, não só em termos de educação domiciliar, mas de educação como um todo, né? E acredito mesmo como é que ela chama? Francisleide. Eu acredito mesmo que nós precisamos estabelecer essa parceria e por isso nós estamos aqui nesse debate, conversando, escutando o Diego, né? Porque são coisas que a gente precisa pensar sobre elas. Tem outra participação também de Hidrolândia. Intervalo, Carmela, daqui a pouco a gente volta, onde nós colocaremos essas participações. Já.